Por que CEOs e diretores, em geral, são os últimos a saber a existência de gerentes tiranos nas suas equipes? Eu sou Eduardo Rariz e hoje eu vou conversar com você sobre esse delicado assunto e também falar sobre a solidão que vive, em geral, o principal executivo dentro de uma organização. No topo da pirâmide, lá o ar é rarefeito e a visibilidade absolutamente enganosa. Os CEOs operam sob a ilusão de que possuem o controle total das organizações, já que os seus relatórios de KPIs estão no verde. Isso gera naturalmente uma ilusão, muitas vezes enganosa. Só que o que eles não percebem é que indicadores de desempenho podem ser, muitas vezes, as melhores ferramentas de camuflagem para gerentes medíocres e tiranos. No mercado, onde a gestão é um fator importante, o lucro imediato pode ser apenas o rastro de uma destruição silenciosa do ativo humano na sua organização. Vejamos, o gerente tirano é, antes de tudo, um mimetista talentoso. Você sabe o que é o mimetismo? É aquela condição, aquela habilidade de misturar as suas cores com o ambiente, de forma que você parece integrado ao meio e ao contexto onde você está. O gestor mimetista, ele domina a arte da gestão ascendente. O que significa isso? É aquele cara que entrega o relatório formatado, fala a língua dos acionistas, é impecável no trato com quem está acima dele. Para você, ele é o executor que resolve, é o cara. Para quem está abaixo, muitas vezes, ele é o gargalo emocional que acaba drenando o capital intelectual de todo o grupo, de toda a organização. E aí é que o erro lógico do CEO é acreditar que o comportamento de um líder é linear, quando na verdade não é. Ele é assimétrico. Uma face de veludo para o board e uma bota de ferro para todos os demais que estão abaixo dele. Em áreas mais técnicas e especializadas, surge ainda um fenômeno que eu considero perverso. O gerente, que não domina em profundidade a técnica, usa a sua autoridade hierárquica para mascarar a própria insegurança e aquilo que ele não sabe. Muitas vezes ele interrompe os fluxos de pesquisa ou de trabalho e impõe prazos que não são possíveis de serem atingidos e sufoca dessa maneira a inovação e as alternativas de solução. E tudo isso para manter o controle. O CEO, muitas vezes, afastado da execução técnica, confunde aquilo que é visto como pulso firme desse gerente, mas que, na verdade, não está percebendo que ele está expulsando talentos e cérebros por não conseguir entendê-los e por agir de uma forma a impedir a naturalidade dessas habilidades. Então eu digo para você, se você quer saber a verdade sobre o seu gerente, pare de olhar para as metas batidas. Metas batidas através de medo, muitas vezes, do esgotamento, da queima de ativos humanos que levaram anos para ser formados. O verdadeiro indicador de saúde de um grupo, de uma equipe, não é o lucro do trimestre, mas é sim o índice de evasão dos talentos críticos. Então, dá uma olhada no turnover, ou seja, na quantidade de pessoas que têm saído da organização, pedido as contas mesmo, muitas vezes alegando planos pessoais ou melhores oportunidades. Esse percentual de mudança daqueles que eram considerados talentos e dará para você, CEO, um indicador melhor do fato, daquilo que está acontecendo de verdade na sua empresa. Afinal de contas, se os seus especialistas, se o seu talento está pedindo demissão para buscar novos desafios, aceite a realidade. Eles não estão saindo da empresa, eles estão fugindo daquele gestor tirano. O talento, ele tem opcionalidade, ele não aceita desaforo de quem é intelectualmente inferior ou moralmente instável. E olha, isso não acontece somente no alto escalão. Eu recentemente acompanhei o diálogo de uma funcionária de loja de uma empresa bastante famosa aqui no Brasil, vendedora de produtos cosméticos, e que estava muito indignada, porque o tempo inteiro ela estava falando: nossa, eu não aguento mais, essa gestora é ignorante, olha a decisão dela, isso não tem cabimento. Como você acha que o profissional que acredita nele mesmo se sente sendo gerenciado
por alguém que não tem talento. Também é muito comum CEOs negligenciarem esse comportamento tirânico de um ou outro gestor, porque eles acreditam que essa reposição de peças, né, se fossem trocar, isso seria um erro, né? Porque, afinal de contas, aquele gestor está entregando algum resultado. Agora, pensa o quanto custa aquele profissional talentoso que tem toda a cultura, tem todo o conhecimento dos processos da sua empresa e que está saindo por não suportar mais aquele tipo de gestão. Quanto custa isso? É muito comum, ao falar em primeiro contato com CEOs e diretores, eles referirem à equipe imediata a eles que não há problemas, afinal, o grupo é muito harmonioso. Quando eu chego a participar e vejo que o que existe é uma ausência de conflito, e ausência de conflito não é sinal de harmonia, é sinal de que o time desistiu de tentar melhorar as coisas. Há um equívoco muito grande do principal executivo achar que quando ele não é confrontado ou quando não surgem ideias diferentes da deles ou da própria equipe, que aquilo lá é um sinal de harmonia e integração. Muitas vezes o que existe é um abafamento, uma cumplicidade dos gestores para que não se levante a poeira, não coloque-se em evidência, não leve para o CEO nenhuma má notícia ou preocupação. Eu costumo dizer, então, que quando um gerente entra na sala e o debate cessa, o CEO deveria se preocupar. Que a verdade, ela não está nos relatórios de satisfação interna da empresa. Esses são facilmente manipuláveis por quem detém aquele poder de demissão, né, por quem controla esses mecanismos. Mas sim, ele está na coragem do time em discordar. Se ninguém discorda do seu gestor, você não tem uma equipe, você tem um exército de ecoadores que o levarão para um abismo com um belo de um sorriso no rosto. O isolamento do CEO é um subproduto da hierarquia. Para romper essa bolha, você precisa andar junto às suas pessoas. Implemente, então, reuniões onde você tem o olho no olho, onde você esteja em contato com as pessoas, pessoas de todos os níveis. Observe também a rotatividade qualitativa e, acima de tudo, entenda que demitir um gerente tóxico não é um buraco na sua operação. É um verdadeiro investimento com retorno imediato na retenção dos seus melhores ativos. No final, a cultura de uma empresa é definida pelo pior comportamento que o CEO está disposto a tolerar. Nos anos 80 e 90, eu trabalhei na Ford, uma montadora de automóveis. E lá era muito comum a figura do CEO, né, quem ocupava esse cargo, eram os chamados expatriados, eram americanos que vinham da matriz nos Estados Unidos ocupar a função aqui no Brasil. Houve um determinado momento, empresa já com 11 mil funcionários à época, e é uma empresa muito hierarquizada, muitas camadas de gestão. Então era muito difícil você encontrar o CEO, o principal executivo. Era muito difícil, ele tinha um caminho entre chegar e sair, tinha duas secretárias exclusivas que atuavam como uma verdadeira barreira, uma parede, que impedia contatos que não eram desejados. No começo dos anos 90, houve uma substituição e veio um CEO, Richard Cavuro. Nunca vamos esquecer desse nome. Ele simplesmente provocou uma revolução no modo como as coisas aconteciam. A primeira coisa que ele fez foi implantar uma política de portas abertas. Isso mesmo. Ele deixou a gravata de lado, desceu ao chamado chão de fábrica, circulava entre as linhas de operação para falar com os operadores, com todos os funcionários. Ele investia muito tempo do dia dele, logo nos primeiros meses que chegou, fazendo isso. Num determinado momento, as pessoas tomaram aquilo como uma política, estava fazendo política, não se entendia bem por quê. E o que ele queria, de fato, na verdade, era conhecer o que no chão de fábrica, o que de verdade estava acontecendo dentro da empresa, a empresa que ele estava comandando. Então, a primeira coisa que ele fez foi quebrar, ele avançou essa hierarquia. Ele não ficou ouvindo só aqueles que se reportavam diretamente a ele, meia dúzia de pessoas, que tinham a prática de só levar notícias boas para ele. Só levavam relatórios no azul e filtrado tudo aquilo que ele precisava e queria saber. Ele deixou tudo isso de lado, foi andar
na linha de operação, foi conversar, foi visitar lugares inimagináveis, entrou em almoxarifado, entrou em departamento pessoal, entrou em áreas que jamais um CEO tinha adentrado. E ele começou a sorrir para as pessoas, a perguntar para as pessoas, ele se esforçou em falar o português, falava um português engraçado, inclusive, e isso deixava as pessoas até mais à vontade. Uma outra coisa que ele fez foi eliminar uma estrutura de benefícios. Para vocês terem ideia, à época existiam 3 refeitórios na empresa. Um exclusivo para a diretoria, um outro para o pessoal mensalista e administrativo, e um terceiro refeitório para todos os demais, ou seja, o pessoal de operação. E é claro que existiam muitas diferenças naquilo que era servido e na comida de cada um desses lugares. Para vocês terem ideia, no restaurante de diretoria, existia um cardápio, o serviço era à la carte, enquanto que no restaurante para os montadores, para a operação, era um bandejão, o famoso bandejão. Ele fez o seguinte, ele eliminou 2 restaurantes e colocou todos para fazerem a refeição no restaurante maior, ou seja, aquele de todos os operadores. Nisso, a maioria das pessoas ganhou muito, porque a qualidade da comida melhorou muito, apareceram opções, sem dizer que os gestores precisavam ficar junto das suas equipes, junto dos outros operadores, e tiveram a oportunidade de enxergar o que estava acontecendo de fato, qual era o clima, qual era a fala, quais eram as preocupações das pessoas naquele dia, naquele momento. Isso criou uma proximidade muito grande. Em pouquíssimo tempo, em poucos meses, o conceito desse CEO foi lá para cima. Todos gostavam, todos queriam estar perto dele. A política de portas abertas que ele implantou, no começo foi um tanto ruidosa, porque as pessoas tinham muito a falar. E como ele levou aquilo a sério, elas faziam fila na porta da sala dele, obrigando as secretárias a fazer um gerenciamento de quem estava entrando. E é claro que ele ouviu muita abobrinha, com certeza, mas quando aqueles 2, 3 meses iniciais, aquilo foi filtrado, as pessoas começaram a falar coisas relevantes, começaram a contribuir verdadeiramente com o negócio como um todo. E, naturalmente, não mais dependendo somente das informações trazidas pelos seus diretos, mas com uma visão ampliada do clima, da cultura, do que pensam e do que queriam aquelas pessoas, ele passou, então, a tomar decisões muito melhores. Isso mitiga bastante a condição de solidão do principal executivo. Por que solidão? Porque existem decisões muito difíceis que estão no colo, na alçada do principal executivo e que muitas vezes ele não pode compartilhar com ninguém, estão na mão dele e a decisão dele. E isso coloca-o numa condição muito solitária, né, com uma responsabilidade muito grande. Então, a aproximação com os colaboradores e vencidos esses primeiros desafios e obstáculos, permite eliminar esse ponto cego, permite acabar com aqueles gerentes tiranos. Por quê? As pessoas irão até o CEO falar, comentar, e ele terá a chance, a oportunidade de saber exatamente o que cada gestor pacta no clima, na equipe e, em consequência, no resultado como um todo. Então, muito importante que os gestores possam refletir sobre isso, naquilo que eles estão de fato dispostos a tolerar em termos de comportamento. Você, diretor, você, CEO, reflita sobre isso. Espero tê-lo ajudado, então, e lembre-se, eu não ajudo você a parecer melhor, eu ajudo você a pensar melhor. Eu sou Eduardo Hariz e nesse canal você encontrará assuntos e temas ligados à gestão, à liderança, à formação de pessoas e à cultura de empresa. Até o próximo encontro.